Eu vou começar as minhas respostas dizendo que minha voz está um pouco estranha porque estou com uma otite danada. Na época do carnaval, eu estava esquiando, estava uma marola intensa, eu caí na água de lado, entrou água no ouvido, eu achei que não era nada, ficou desconfortável, e piorando, e eu nada. Piorando, eu não volto rindo. Hoje mesmo ruim foi correr, está péssimo, entupiu meu ouvido. Então eu acho que amanhã eu vou ao médico otorrino, que agora que piorou, está horrível. Então, a minha voz também é estranha. Cada vez que eu falo, parece um tambor que tem aqui no meu ouvido. Que absurdo, né? Falta de cuidado, não vai ao médico, descuidado, assim mesmo corre, estava ventando, piorou. Um absurdo. Começamos aqui com uma perguntinha muito simples. Quais são os remédios que eu recomendo, remédios seguros para enjoo da gestante? Eu vou falar 3 nomes comerciais porque são remédios comuns em farmácia, não existe uma concorrência específica. Eu costumo dar Meclin, Vonal e Dramin. O Dramin eu falo sempre para tomar à noite, ao deitar. Aliás, eu dou até Dramin para a grávida quando ela quer dormir, porque dá um sono danado. E tomar esse remédio durante o dia é impossível trabalhar. Aliás, eu tenho um livro que eu publiquei para gestantes, exclusivamente para gestantes, que tem o nome de Grávida Feliz, Obstetra Feliz. E lá tem várias dicas para o enjoo da grávida. Fala para comer de pouquinho em pouquinho, biscoito de polvilho e outros detalhes. Está lá, pode baixar o livro Grávida Feliz, Obstetra Feliz, só para gestantes. Aborto retiro de 7 semanas, o que investigar? Tudo. Tudo, tem vários detalhes que devem ser investigados. Se é um problema cromossômico ou outras causas que ele costuma falar. Se tem adenomiose, endometrite, alguma alteração anatômica no útero, eu vou colocar aqui também para vocês o link do e-book que eu escrevi. Abortos podem ser evitados e devem ser evitados. Então, nesse e-book eu consegui concentrar todas as causas de abortos, ou quase todas, para que as pacientes tomem cuidado, para que não aconteça mais isso, e procure fazer todos os exames que possam evitar abortar novamente. Aliás, o link não saiu no outro post, na outra resposta, vou colocar aqui outra vez, se deixar bem claro que as causas masculinas de aborto também devem ser evitadas. O homem também pode ser responsável pelo aborto e, por isso, também ele deve ser submetido a algumas pesquisas. Estou colocando agora outra vez a capa e também o link, que agora vai direto para o e-book. Eu nunca considero uma perda fetal normal. Eu posso considerar usual, acontece. Eu não gosto desse conceito que é muito falado em verso e prosa. Ter uma perda, ter 2 perdas é normal, não é necessário fazer nenhuma pesquisa. Eu pesquiso na primeira e, de preferência, em reprodução assistida, eu faço pesquisa de casos de aborto antes que a perda aconteça. Então, aqui serve a mesma resposta da pergunta anterior. Todas as vezes que alguém passa por um tratamento de reprodução, antes da primeira transferência, eu já peço todas as causas de aborto para evitar isso. Então, o usual é uma coisa, normal eu não aceito, porque o aborto é um trauma emocional e físico também, porque pode causar alguns danos para o útero. Por isso eu investigo todos os detalhes que possam levar a uma perda fetal, sempre. E para continuar, frequentemente eu posto vídeos de cirurgias que eu faço para restaurar a anatomia do útero por sinecas, aderências internas do útero proveniente de curetagens, ou até do amil também. E se eu puder evitar, pode acontecer, é claro, de qualquer maneira, acontece com todo médico. Mas se você não pesquisar por que abortou, ou em um tratamento de reprodução assistida, aquele desgaste, aquela jornada difícil, aquele custo financeiro, aquela expectativa de depois perder o bebê, e poderia ter sido evitado se alguns exames simples tivessem sido feitos, eu não admito. Por isso que eu peço tudo, porque eu sei o que dói, emocionalmente e fisicamente, porque eu faço as cirurgias de restauração da anatomia desses casos. Obrigado por agradecer, mas o privilégio é meu e eu sempre repito isso aqui. E adorei as fotos que você colocou a seguir, que eu não posso mostrar aqui por motivos éticos, mas é um conjunto de fotos de todas as etapas da fertilização, da sua gravidez, o nascimento do bebê e após o nascimento. Adorei.
A rapamicina é provavelmente um dos grandes eventos que pode ajudar a mulher a preservar a sua fertilidade e pode também melhorar as chances de gravidez. Mulheres que têm baixa reserva ovariana, melhorar a qualidade dos óvulos, pacientes que têm endometriose podem melhorar também, na parte imunológica também. E no último livro que eu publiquei já do ano passado, 2 anos atrás, que eu acabei de escrever, eu já falo sobre a rapamicina e as suas indicações, e muito em breve vai sair um e-book que eu descrevo todas as etapas da rapamicina. É extremamente interessante, promissor e pode ser usado dentro da medicina reprodutiva sem maiores danos. Eu acho excelente. Tem que ajustar as doses de maneira adequada. Não pode ser usado de maneira indiscriminada, mas eu tenho usado sim. Essa pergunta é interessante. Toda sinéquia atrapalha? Você fala aquela sinéquia dentro do útero, que gruda uma parede na outra. Olha, eu não espero manter aquela sinéquia antes de transferir o embrião. Eu não vou esperar atrapalhar para depois, poxa, devia ter tirado aquela sinéquia. Se tiver sinéquia, e como eu sempre digo, eu faço estereoscopia para todo mundo, para avaliar a anatomia, se tem sinéquia, pólipo, vejo endométrio receptivo, hiperreativo, se tem endometrite, eu vejo tudo na estereoscopia, por isso eu faço de rotina isso. Se atrapalha, eu tiro, tiro, sem dúvida nenhuma. Não vou esperar atrapalhar e ficar, poxa, por que eu não tirei essa sinéquia antes? Não passo por isso, jamais. Outra pergunta de outro assunto, perguntando se a adenomiose atrapalha. Atrapalha. Mas é pouquinho. Bom, se é pouquinho, atrapalha um pouquinho. Mas se esse pouquinho que atrapalhou vai justificar que a razão pela qual não deu certo, eu trato. Eu falo e repito, eu não dou chance para nada. Tem trombofilia, eu trato. Tem sinéquia, eu corrijo. Tem adenomiose, eu trato. E assim por diante. Para que fazer um tratamento, uma transferência embrionária? Quando eu penso, não estou falando de custo financeiro, quando eu penso no custo emocional, expectativa, frustração e custo financeiro. Tem pessoas que têm um lastro financeiro que não incomoda essa perda financeira, mas tem pessoas que conseguiram esse dinheiro com dificuldade. E seja o que for, todo dinheiro desperdiçado é um desperdício. Então, eu trato tudo assim. Essa pergunta é extremamente interessante e preste atenção na minha resposta. A taxa de gravidez com óvulo doado no IPGO, com embriões biopsiados euploides, dá 70% a 72% por aí. E a taxa de gravidez de óvulo doado, com embriões que não foram biopsiados, 70% a 72%, igualzinha. E aí vem a pergunta, qual foi a vantagem de fazer a biópsia? Isso dá para fazer uma coisa, um pensamento filosófico. Deu a mesma coisa, não mudou nada. A taxa de aborto é a mesma também, não muda. Interessante, não? Isso não é uma coisa que é exclusiva do IPJ, isso é no mundo inteiro. Por isso que a maioria das clínicas do mundo não recomenda biópsia para quem recebe óvulos doados. Que bonitinha. Esse é o seu mês comigo. Eu também estou ansioso. Nos veremos em breve. Essa pergunta é muito interessante. Você mora em outro estado, quer vir fazer a coleta de óvulos aqui comigo e aproveitar a sua viagem e já fazer outros exames que você não consegue fazer na sua cidade, como, por exemplo, a estereoscopia e exames imunológicos também. Sim, a grande maioria das pessoas que vêm de outros estados fazem exatamente isso. Vêm coletar e fazemos a esteroscopia e também os exames de sangue mais específicos que não é possível fazer em outros lugares, só aqui em São Paulo. Então, a esteroscopia nem sempre eu faço concomitante à coleta dos óvulos. Eu nem gosto muito de fazer isso não, porque são duas coisas que eu acho que nem sempre combinam. Eu prefiro fazer separada, mas nós fazemos no dia seguinte com sedação, sem nenhum problema. Estou bem acostumado a fazer isso, tranquilo. Todas as pacientes que vêm de outras cidades, outros estados, é longe, a gente trata com mais carinho ainda pelo deslocamento, tem que ficar em hotel, comer fora, ficar longe do trabalho, ela, o marido, não é nada fácil. Eu procuro sempre ajeitar da melhor forma possível para amenizar esse impacto da ausência da vida cotidiana.
as pessoas precisam trabalhar, não gostam de dar satisfação no trabalho, por que vão fazer em São Paulo, por que vão para São Paulo, dar explicações. As pessoas perguntam porque gostam de você, mas a maioria não gosta de ficar falando o que vão fazer em São Paulo. Então eu procuro sempre sincronizar para ficar o menor tempo possível fora da cidade dela. Há um tempo atrás tinha um casal muito simpático. Eles moravam em outro estado, longe, muito longe do estado de São Paulo. E aí eles vinham para São Paulo e a família perguntava: por que vocês vão tanto para São Paulo? Eles falavam para a família que estavam procurando um apartamento para comprar em São Paulo. Então eu brincava quando eu falava com eles que eu era o corretor de imóveis, porque eles vinham falar com o corretor de imóveis porque foi essa posição que eu me dei, já que eles mentiam para disfarçar para a família, não ficar dando satisfação, que estavam procurando apartamento em São Paulo, por isso que vinham com tanta frequência. Então eu achei extremamente interessante e assumi. Eu sou seu corretor de imóveis. Toda vez que entra a religião e a religiosidade de um casal num tratamento de fertilização, eu aceito as condições que ele impõe e procuro ajustar da melhor forma possível. Eu gosto de dizer que eu sou católico e sou praticante. Escrevi um livro sobre religião e fertilização e a minha postura perante o catolicismo não é a mesma, que tudo é proibido, porque a decisão se vai engravidar ou não pertence a Deus. Você pode fazer o que você quiser, porque se Deus não quiser, você não vai engravidar. Mas para ajustar a sua questão, o que eu recomendo é dar um bom número de remédios, você aspira os ovos, nós fertilizamos poucos ovos e congelamos o restante, porque a preocupação é você descartar ou congelar embriões. Então, aí a gente congela a maior parte e fertiliza só uma pequena parte. E aí, se você considerar que é a vida, que é o embrião, portanto, como serão poucos ovos fertilizados, você terá pouquíssimos embriões. Se você tiver 20 óvulos, a gente fertiliza 4, 5 óvulos, 3, como você desejar. E o restante nós congelamos, porque se não der certo, não é necessário você fazer uma nova estimulação. Eu tenho uma história interessante. De um tempo atrás já nasceram as 2 crianças e ela também tem esse problema. Então eu dei muito pouco remédio, ela teve 5 ovos, fertilizei só 4, os 4 fertilizaram e tivemos 4 blastocists. Aí eu falei: vai brigar comigo, vai brigar muito comigo. Eu vou falar o seguinte para ela, que quando Deus quer, é assim que as coisas acontecem. Mas ela foi mais rápida do que eu. Falou: doutor, eu estou feliz, foi Deus que quis, porque eram só 4 que deram certo. Eu falei: exatamente. Ela já engravidou, já teve seus 2 bebês. Então eu sigo os seus princípios, a gente fertiliza poucos óvulos, com o risco de não ter nenhum embrião, que pode acontecer, mas é a sua vontade. Então, para concluir, pode ser feito exatamente isso: estimular a ovulação de maneira convencional, se tiver muitos óvulos, fertilizar poucos óvulos e os demais serão congelados. E tem mais uma história interessante, que era um marido que era muito católico e resistente ao congelamento. Para ele, eu dei pouco remédio e teve 3 óvulos. Acreditem se quiser, foram 3 óvulos, 3 embriões, ele não queria congelar, transferiu os 3 embriões, os 3 implantaram e teve trigêmeos. Maravilha. Quando eu falo, quando Deus quer, não tem jeito. Quem faz sou eu. Quem me guia é Deus. Deus é que deu a nós, homens, seres humanos, a ter essa capacidade de pulsionar óvulo, fertilizar, transferir, engravidar. Então, a vontade de Deus é: façamos o nosso melhor. E Ele é quem decide se vai engravidar ou não. Porque quando Ele não quer, pode ter quantos ovos você quiser e não vai dar certo. Vou falar aqui que você teve um aborto, síndrome de Turner, trombofilia e fator imunológico. E me pergunta se na próxima trato o fator imunológico. Eu digo: claro que tem que tratar o fator imunológico. Se for pedir esse exame, e eu peço também, é para ser tratado, mas não tem nenhuma relação com a síndrome de Turner. Então é uma coisa muito ligada à implantação embrionária e desenvolvimento da gestação, mas sem nenhuma relação com essa síndrome de Turner. É bom colocar as coisas nos seus devidos lugares para que não haja uma confusão. Foi fator imunológico. Não tem nenhuma relação. Mas na próxima, independente de qualquer coisa, trate o seu fator imunológico.
Esse detalhe da mulher que faleceu numa coleta foi extremamente falado e comentado, exaustivamente comentado. Eu sei que foi feito o tratamento, eu sei quem era o anestesista, conheço muito bem, excelente. O que eu tenho certeza é que foi uma fatalidade, porque a competência de quem estava lá eu conheço. Portanto, eu não posso responder porque eu também não estava lá, não sei detalhes. Eu acho uma simples fatalidade. Eu nunca vi antes, nem soube antes na minha vida, que esse tipo de complicação aconteceu. Eu estou nessa estrada faz tempo. E já vi algumas complicações que pode pegar um vaso, sangrar, ir para laparoscopia, ter hipericímio. Isso acontece com alguma certa frequência. Agora, a anestesia, entrar em coma e morrer, uma moça que viu o vídeo dela, jovem, magra. Eu vou falar uma coisa, muitos falaram, eu não falei nada, não fiz um comentário, porque eu consigo sentir a dor dessa família. E eu vi o Instagram dela, uma mocinha bonitinha, muito falante, falava de um assunto interessantíssimo, muito inteligente, via saudáveis, banjando alegria, e acontece isso numa fertilização. É uma coisa tão absurda que, honestamente, falar sobre esse assunto me faz sentir mal, que são coisas da vida. Eu não estou falando, não tem ninguém culpado aqui para mim, não quero nem saber, porque eu falei, pelo que eu conheço, foi uma fatalidade. É muito triste. Isso me deixa muito frustrado e até certo ponto deprimido. Eu fico imaginando quem estava naquela sala que sofreu também, aquela angústia, a moça com parada cardíaca, em coma, não sei os detalhes. Que linda, a Luísa já está com 27 semanas, que maravilha. E eu adoro sempre quando fala gratidão a esse médico maravilhoso, você que me deu esse título e estendeu para toda a equipe do IPJ. Adoro, adoro. E fico muito feliz por você e pela Luizinha também, que está indo muito bem. Mande sempre notícias. Essa pergunta, se existe infertilidade sem causa aparente, é extremamente interessante. O que é sem causa? Significa que o médico não detectou nenhuma causa que justificasse a infertilidade. Ele não detectou por quê? Porque ele não sabia o suficiente de medicina reprodutiva, porque ele sabia e não pesquisou detalhes que outros pesquisam, porque tem coisas que ainda não surgiram na medicina, ainda não pesquisou. Tem alguma causa sempre. Sempre tem alguma causa. Eu acho que às vezes cada profissional pensa de maneira diferente o que deve pesquisar. Então, até o ponto que esse profissional pesquisou, ele não achou nada. Mas talvez outro médico pesquise mais e ache alguma coisa. Eu não sei se existe causa sem causa aparente. Eu sei que tem casos que você não consegue achar o motivo, faz fertilização, continuando, você não acha o motivo, faz uma fertilização, ela engravida. Que bom! Aí já nasceu o bebê, 2, 3 meses depois, ela engravida naturalmente. Ué, mas por que não engravidava e agora conseguiu? Talvez exista algum componente psicológico, aquela vontade de engravidar, aquele desejo no ato sexual, em vez de ser totalmente por amor, ele tem uma concentração naquele desejo enorme de engravidar e a relação afetiva acaba ficando para segundo plano. Eu acho que isso pode acontecer, porque essa é a história, todo mundo conhece essas histórias. Fez fertilização, engravidou e depois rapidinho engravidou outra vez. Todo mundo conhece alguma história como essa. Tem uma história de uma paciente que eu acho uma graça, a gente estava muito bem, ela tinha 32, 33 anos, tinha algumas dificuldades, fizeram fertilização. Tinha embriões feios, horrorosos, não engravidava, ela pediu opinião e foi fazer uma outra médica e fez mais tantos tratamentos sem conseguir. Voltou para mim, falou, não aguento mais, eu quero fazer com óvulo de doadora, estou com 38 anos, não consigo ter um embrião excelente, não consigo engravidar. Eu falei, tá bom. Fizemos com óvulo de doadora, ela engravidou. 12 meses depois, engravidou naturalmente. É aquela pergunta clássica. Por que agora eu consegui engravidar? Eu, com bom humor, mas com respeito por ela, falei,
porque você transou por amor. Antes você só pensava em engravidar. Quando o relaxo e o afeto vem à tona, eu acho que engravida melhor. Tanto é que eu falo que a frase final é essa: Deus criou o sexo como uma manifestação espontânea do amor. Sexo é bom, mas com amor é muito melhor. E quando engravida, é maravilhoso. Então, é por isso que esses casos não conseguem engravidar quando tem aquele foco só pensando em engravidar. Depois que passa, engravida naturalmente. Mas isso é incontrolável. Você não pode decretar. Agora você vai relaxar e vai ter relações sexuais com o seu marido de maneira despreocupada. Ninguém decreta isso. Só quando já engravidou, tá bom? Que isso acontece. Essa pergunta é extremamente interessante. Você tem um padrão imunológico KIRA-A, que é um padrão imunológico que tem uma força de impedir ou dificultar a implantação embrionária. E nesse caso, quando a mulher recebe aquela carga genética do marido, é um corpo estranho e tende a rejeitar. Então nós colocamos só um embrião para evitar que sejam duas cargas genéticas do marido. E você fala, mas se eu fizer o protocolo normal que é recomendado, eu posso transferir os dois? Não é uma boa opção, não é. Transferir um único embrião sempre é mais seguro. Evita parto prematuro, evita eclâmpsia, evita diabetes gestacional. Não dá chance ao azar. Transfira só um embrião e faça o protocolo de KIRA. É mais saudável, muito melhor e a sua gravidez vai ser excelente. Daqui 2 anos, você transfere o próximo. É melhor. De novo, para quem tem baixíssima reserva ovariana, tem a rapamicina, os peptídeos, e aí do PRP está em fase de ascensão. Mas é tudo muito novo. Peptídeos se fala muito, mas pouca coisa confirmada. Aqui no Brasil nem tem para vender os peptídeos corretos para isso. Nos Estados Unidos tem. Rapamicina é tranquilo, está disponível, mas tudo é muito inicial. Não tem nenhuma confirmação se isso realmente vai funcionar, mas são opções extremamente interessantes. Eu vou falar uma coisa, eu tenho certeza que todos esses congressos que estão acontecendo esse ano vão falar sobre essas possibilidades, sobre a rapamicina, sobre peptídeos principalmente. Esse semestre eu devo ir ainda num congresso de endometriose e adenomiose. Eu já vi o programa e um deles é tratamento imunológico da endometriose. Vai rolar uma rapamicina. Nossa, se vai. Aí tem o europeu, que vai ser em julho, que eu estarei lá, será em Londres. Eu tenho certeza que vai se falar. E depois, no segundo semestre, tem um americano que eu não consigo deixar de ir. Ele está cada vez pior, mas eu acho que eu tenho uma paixão recolhida que não consigo deixar de ir. Mas tem um congresso também que é nesse segundo semestre, que é sobre o ovário. E deve também rolar coisas como a rapamicina, peptídeos e outras coisas também. Pois é, esses tratamentos complementares, tem muito médico que não aceita e não faz. Mas são tratamentos que muitas vezes a gente faz e dá certo. Mas é um direito dele não aceitar fazer o tratamento dele mesmo quando tem um outro médico que recomendou. Isso aí não tem jeito. Ou você troca de médico ou você aceita a condição dele. Recentemente eu atendi uma paciente que tinha feito na cidade dela alguns tratamentos sempre com falhas de implantação. Ela me procurou, tinha embriões congelados lá com ele, e ele era amigo meu, ela sabia disso. Eu pedi essa pesquisa imunológica e eu falei que teria que trazer o embrião para mim. Ela perguntou se poderia fazer na cidade dela com o médico, que ela sabia que era amigo meu. Eu falei, se ele me ligar, eu falo qual é o protocolo com tranquilidade. Se não fosse amigo, quando não é, não dou meu protocolo não, só porque ele é amigo. Essa semana ele ligou, que ia estar gravidíssimo, ele estava liberando para o pré-natal, porque o tratamento imunológico que eu recomendei deu certo, coisa que não tinha acontecido antes. A oposição diria, foi sorte. Bom, se foi sorte eu não sei, a bênção divina é o que prepondera. Eu sei que ela está grávida e eu fiz alguma coisa boa para ela. Ela está contente, o meu amigo e médico dela também está contente, ela está super feliz. Deu tudo certo. Fazer alguma coisa para aumentar a chance, eu faço, porque já falei e repito, é uma tortura passar por todos esses tratamentos sem um resultado positivo e pior ainda, é continuar fazendo a mesma coisa de sempre
achando que qualquer hora as coisas vai mudar e vai dar certo. Insistir na mesma coisa, que nunca deu certo, e achar que qualquer hora vai dar sem modificar nada, eu não acho uma boa conduta. Eu tento tudo o que puder para dar certo.